Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso Deus. Meu coração, ele sempre se alegra quando a gente se reúne para ter esse momento, porque é por meio do estudo da palavra que a gente vê, escuta e sente a presença do nosso Deus. E essa experiência, de fato, ela é extraordinária, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é transformadora. Que nós possamos aproveitar esses poucos minutos que nós teremos para, de fato, ter uma experiência genuína na presença de Deus. Um relacionamento sério e duradouro. Antes de nós conhecermos o tema do estudo de hoje, nós vamos fazer nossa oração, mas eu gostaria de aproveitar a ocasião e pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, né? Deixar o seu gostei, fazer um comentário e compartilhar. Coisa simples, que não vai te custar nada, que está ao teu alcance, que com muita rapidez você pode fazer. E isso faz um diferencial enorme no engajamento do canal. É por meio dessas ações, pequenas ações, que nós conseguimos falar a outras pessoas. Imagina só, mais pessoas tendo um momento com Deus, por meio da tua ação, você vai ser um colaborador, você vai ser uma influência positiva na vida de outras pessoas. Eu conto com você, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para logo em seguida conhecer o tema e fazer a nossa lição? Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de meditar, de estudar, de refletir e com certeza extrair lições poderosas à nossa vida. Nesta ocasião, mais uma vez, por meio da presença do Teu Espírito, nós possamos ser instruídos, nós possamos ser exortados, nós possamos ser animados e, acima de tudo, nós possamos ser aproximados a Ti, Senhor. Que a Tua graça, Pai, se manifeste na nossa vida. Queremos te pedir o perdão dos nossos pecados, porque somos pecadores, somos falhos, somos fracos, somos pessoas que têm uma inclinação desesperada para as coisas ruins. Mas nós não queremos permanecer nessa realidade, nesse estilo de vida. Nós queremos andar em novidade de vida, queremos viver de forma agradável e prazerosa aos teus olhos. Então, Pai, nos ajuda, nos conduz, e que pelos méritos de Cristo a gente possa glorificar o teu nome. Nós pedimos todas essas coisas porque pela fé nós queremos um nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, vamos para o estudo de quarta-feira, né? Vencemos mais uma vez, basicamente a metade de mais uma semana, a penúltima semana do estudo desse trimestre. E o tema do nosso estudo de hoje é Deus revela a si mesmo. Foi apresentado um contexto aqui do livro de Êxodo, capítulo 34, versículo do 1 ao 28. É um contexto um pouco extenso, e aí para não deixar a nossa experiência aqui do estudo um pouco cansativa, eu vou apenas resumir para você o que está escrito nesse contexto, né? O contexto começa com Deus chamando Moisés para mais uma vez subir ao monte. E Deus, de forma muito específica, diz: venha cedo e traga as tábuas. Davi, que tábuas? As tábuas dos 10 mandamentos. Na primeira vez que Deus entregou as tábuas vieram de origem de Deus. Dessa segunda vez, Deus ele responsabiliza Moisés de trazer as tábuas de pedra, né, lavradas pelo próprio Moisés, para que Deus mais uma vez escrevesse nas tábuas a sua lei. E Moisés deveria fazer tudo isso de forma muito cedo. E assim ele o fez, de forma muito diligente, precisa. Eu imagino que quando Deus convocava Moisés, o coração dele se alegrava por ter mais uma vez a oportunidade de estar diante de Deus. A Bíblia fala que ele subiu ao monte, bem cedinho, e ali o Senhor se apresentou a ele e se identificou, o Senhor. E ali ele descreveu a glória do Senhor.
Nós vimos no estudo de dias anteriores o que é a glória de Deus. E a glória de Deus é exatamente aquilo que ele proporciona a nós, suas criaturas. Perdão, redenção, fidelidade, amor, compaixão, muitos benefícios. E é por esses benefícios que o nome de Deus é glorificado. Depois que ele descreve a razão pela qual ele é glorificado, ele é santo, ele fala para Moisés sobre o que ele iria fazer com o povo. Lembra que Moisés pediu para que Deus fosse junto com o povo pelo caminho e até o destino final? Pois é. Por meio dessa bênção da presença de Deus, Deus falou a Moisés dizendo que iria fazer coisas nunca antes vistas. Coisas que iriam maravilhar os olhos daqueles que testemunhassem. Coisas que as outras nações iriam ficar perplexas. Coisas que Deus iria fazer para demonstrar toda a sua disposição de abençoar o seu povo. Junto com essas benesses, Deus também chama à tona algumas particularidades. O povo não deveria se misturar. O povo não deveria se envolver com as outras nações. Deus, de forma muito específica, diz: olha, não se reúnam com eles, porque por meio da prostituição, por meio do falso sistema de adoração deles, as pessoas com muita facilidade podem se deixar levar e acontecer algo muito pior, que é exatamente a união por meio de casamento entre os filhos de Israel com as filhas do povo pagão. Então Deus, de forma antecipada, já prescreveu como o povo deveria se comportar frente a essas nações que estariam diante deles. O plano de Deus era expulsar todas elas, para que o povo não vivesse em situação de perigo. Felizmente a gente conhece a história e sabe que, por escolha de Israel, as coisas não saíram como Deus tinha planejado. E ali dentro do contexto, do versículo 1 ao 28, Deus relembra todas as leis, todas as ordenanças, né, com relação às festas, à Páscoa, como deveria ser experienciada a Páscoa, né, todas as cerimônias, todas as leis que Deus antecipadamente já tinha dado, ele relembra a Moisés e no final ele diz o seguinte: olha, Moisés, escreve tudo isso, porque nós vamos renovar a aliança. Nós vamos refazer aquilo que alguns dias atrás nós fizemos. Vamos deixar para trás o que passou e vamos começar uma nova página, um novo recomeço. E foi basicamente isso que foi apresentado dentro desse contexto de Êxodo 34, versículo 1 ao 28. E aí, com base nesse contexto, a lição trouxe aqui alguns pontos que eu destaquei que vale a nossa reflexão. A primeira é: Moisés teve que levar consigo 2 tábuas de pedra, como as primeiras que ele havia quebrado. Veja que, diferente da primeira vez, onde a lei ela é produzida pela pessoa de Deus, a segunda vez Moisés teve que levar as tábuas. Sabe por que ele teve que levar? Porque ele desceu com as tábuas. E ele quebrou as tábuas. É como se Deus estivesse responsabilizando Moisés pela atitude dele. Você lembra que Moisés ficou irado, né, quando viu ali o povo na algazarra, né, na farra, ao redor do bezerro de ouro. E aí a forma como Moisés demonstrou a sua indignação, né, o seu repúdio, né, a sua tristeza frente àquela triste cena, foi exatamente quebrando os 10 mandamentos, a lei do Senhor, as pedras que o Senhor tinha deixado pronto e preparado. E aí Deus chega para Moisés e diz: agora você vai ter que trazer as pedras. Você desceu com as pedras, você vai voltar com as pedras. E aí Moisés, tudo bem, vou fazer isso. Afinal de contas, eu fui o responsável. E Moisés sobe para o monte. Um ponto interessante é que, se a gente for analisar todo o contexto de Israel, quando eles adentram aquele espaço geográfico chamado Sinai, a gente se depara com 7 vezes que Moisés sobe ao monte para ter um encontro com Deus. E todas essas 7 vezes foram momentos marcantes.
de muito simbolismo. Momentos esses que de fato tornaram aquele ambiente, aquele local, um lugar especial. O Monte Sinai não era qualquer monte. O Monte Sinai de fato tornou-se conhecido como o Monte do Encontro com o Senhor. Veja, 7 vezes Moisés se encontrou com Deus. O que foi que aconteceu durante esses encontros? O Senhor proclamou a sua lei, o Senhor entregou a sua lei, o Senhor entregou outras leis, o Senhor firmou a aliança com o seu povo, o Senhor perdoou o pecado do povo. Várias coisas extraordinárias, importantes e significativas para o povo de Deus aconteceram ali no Monte Sinai. Um outro detalhe importante é que Deus pediu para Moisés ir bem cedo. Isso traz à tona a urgência que Deus tinha de resolver a situação pendente que estava ali entre o seu povo. Deus queria resolver, passar panos limpos com relação aos últimos acontecimentos. Deus queria deixar para trás o que passou, porque Moisés suplicou perdão e Deus perdoou, e agora planejar o futuro. E assim deve ser na nossa vida espiritual. Não adianta a gente ficar lamentando o leite derramado, né, como a gente costuma dizer, chorando o leite derramado, porque já aconteceu, já passou, não tem o que fazer, agora é andar em novidade de vida, agora é tentar fazer diferente. E era exatamente o que Deus estava propondo ao seu servo Moisés, revelando ali os seus planos acerca do futuro que ele queria e imaginava para o seu povo. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, Êxodo 34, versículos 6 e 7, é uma das descrições mais importantes de quem Deus é. É exatamente esses 2 versos que revelam, né, quem de fato é Deus. Eu gostaria de ler com você, inclusive eles estão presentes ali no contexto, diz assim, e passou diante de Moisés, e se referindo ao Senhor, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Quem é esse? Esse é Deus. Esse texto, esses versos, eles são muito importantes, porque eles são repetidos várias e várias vezes em todo o contexto bíblico. A lição até diz, é como se ele fosse um fio de ouro que percorre toda a palavra de Deus. E esse fio de ouro é exatamente descrevendo quem é Deus. Os autores bíblicos, eles repetem, eles expandem, eles refletem exatamente sobre esse contexto. Se a gente fosse comparar esse verso com um verso emblemático do Novo Testamento, esse verso seria como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dentro do aspecto do Antigo Testamento, esse verso, esse ponto, ele é muito importante, porque ele revela as características de um Deus perfeito, santo, maravilhoso. Um Deus que tem qualidades de caráter que valem a minha e a sua reflexão, apreciação e, com certeza, contemplação. Para dessa forma, a gente abstrair para a nossa vida. Esses traços e caráteres lindos de Deus devem ser uma busca na minha e na sua vida, para nós desenvolvermos também. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó, quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, ele se prostrou e adorou o Senhor. Eu creio que essa é a única atitude que qualquer adorador manifesta diante de uma descrição da pessoa de Deus tão perfeita e tão extraordinária. A lição até diz o seguinte, ó, quando obtemos vislumbres de quê? Do amor, da graça, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão, santidade e justiça de Deus, também somos atraídos por Ele. Não tem como qualquer pessoa, dentro da sua normalidade,
não ser atraído por um Deus que detém essas qualidades. São qualidades que de fato atraem, aproximam, apaixonam. E isso é maravilhoso. Porque é por meio dessas qualidades que eu e você amamos o Senhor. Por que é que nós amamos Deus? Porque Ele nos amou primeiro, demonstrando essas excepcionais características, né? Então, porque Ele nos amou, porque Ele manifestou o seu amor a nós, é que nós retribuímos esse amor. É que nós obedecemos, é que nós servimos a esse Deus. Por quê? Porque tem como a gente ter uma atitude diferente diante de tais características? Diante de tais traços e caráter? Não tem, gente. Por isso que Moisés se prostrou. Por isso que Moisés adorou, porque Moisés estava reconhecendo que, de fato, Deus é maravilhoso. Deus é uma bênção às nossas vidas. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Nessa revelação de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor de seu povo e conduziria à terra prometida. Essa promessa que Deus descreve ali para Moisés é algo muito significativo. Porque se nós formos lembrar a última interação que Moisés teve com Deus, quando ele estava pedindo para conhecer mais a Deus, quando ele pediu para que Deus estivesse junto com eles e que se ele não tivesse, nem enviasse, porque eles não iriam sem Deus, a gente vê que Deus confirma, né? Deus mantém a sua posição dizendo, olha, eu vou fazer coisas extraordinárias. E o simples fato de Deus trazer à tona, né, na primeira pessoa, o desejo que ele tinha de fazer coisas esplendorosas, isso trazia e revelava que de fato Deus estaria junto com o seu povo. Ou seja, aquilo que Moisés tinha pedido, suplicado a Deus, Deus agora estava dizendo, meu filho Moisés, eu estarei com vocês. Eu não vou abandonar vocês, eu não serei como os outros deuses. Eu não darei motivo para as pessoas falarem que vocês é um povo órfão, que não tem um Deus presente e atuante. Não, eu estarei com vocês. Eu farei coisas prodigiosas, coisas maravilhosas, que aqueles que testemunharem vão ficar perplexos. Eu vou expulsar as nações diante de vocês, eu vou entregar a terra para vocês, eu vou abençoar vocês. Deus se compromete com a causa do seu povo. E essa lição é muito importante porque, embora eu e você não estejamos migrando, né, para uma terra, a gente está numa jornada espiritual até a nossa Canaã celestial. E a mesma disposição que Deus teve para com o seu povo, de fazer coisas extraordinárias para garantir o cumprimento da promessa, assim também Ele faz comigo e com você hoje. Nunca se esqueça disso, nós não estamos só. Nós não estamos fazendo esse percurso em direção ao céu, à Canaã celestial, sozinhos. Deus está junto conosco, nos mantendo, nos sustentando, nos abençoando. Deus está comigo e com você. E é por meio do poder de Deus que nós chegaremos lá. É somente pelo poder de Deus. O último ponto que eu destaquei, e muito importante, para nós encerrarmos nosso estudo, diz assim: contudo, os israelitas precisavam obedecer a Deus e seguir 10 condições bastante claras para garantir sua prosperidade. Os 10 mandamentos tinham ali o seu papel de atuação. E veja que esses 10 mandamentos, entregues ali por Deus a Moisés, não tem nada a ver com salvação, mas exatamente com a prosperidade, com a vida segura, com o futuro certo. Em outras palavras, eu e você obedecemos à lei de Deus não é para se salvar, mas é para evitar tristezas, danos, perigos, evitar situações delicadas com as pessoas. Os 10 mandamentos é uma bênção na minha e na sua vida. Se eu e você observarmos todos os 10, não 8, não 9, não 7, mas os 10, não tem como não viver uma experiência de prosperidade num amplo aspecto. Por quê?
porque essa é a bênção prometida por Deus, que a gente viu no contexto de hoje, proferida e prometida a cada um de nós. E aí continua dizendo o seguinte: então Deus pediu a Moisés que escrevesse o conteúdo daquela aliança que já havia sido violada. Ou seja, Moisés teve que redigir novamente. Você lembra daquela cerimônia que Moisés fez o holocausto com os jovens, pegou a metade do sangue, colocou sobre o altar, a outra metade aspergiu sobre o povo? Ali foi o momento do firmamento da aliança. Só que essa aliança foi quebrada pelo povo, quando eles adoraram um bezerro de ouro. Aí Deus pediu para mais uma vez Moisés redigir, registrar aquela aliança novamente. É por isso que ele relembrou todas as leis que no passado ele já tinha dado ao povo. Veja que o método de relacionamento com Deus não mudou. Não mudou. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. Foi renovado? Foi. A misericórdia de Deus garantiu isso. E aí mais uma oportunidade foi dada ao povo. Mais uma aliança ficou ali disponível para o povo. Um relacionamento com páginas em branco. E é exatamente isso que Deus propõe para mim e para você todos os dias. Um novo recomeço. Que nós possamos, né, compreender muito bem o que o estudo de hoje quis trazer para nós. Tratando do tema Deus revela a si mesmo, Deus mostra quais são todas as suas intenções para comigo e para com você. O que cabe a cada um de nós é também demonstrar quais são as nossas intenções para com Deus. E que nossas intenções possam ser de passar toda a eternidade junto com Ele. Chegamos ao fim de mais um estudo maravilhoso, um estudo cheio de informações úteis que de fato fazem a diferença no nosso crescimento da fé, na nossa jornada rumo em direção ao nosso Deus amoroso e esplendoroso, e que a gente de fato possa se alegrar em ter esse momento, porque são momentos como esse que fazem total diferença na nossa vida. Bom, eu quero te ver aqui no estudo de amanhã. Amanhã tem estudo. Não esquece, tá bom? Eu estarei te esperando. Vai ser maravilhoso como tem sido todos esses dias. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.